Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler hoje no livro de Marcos, capítulo 7. O 7 significa os 7 Espíritos de Deus falando. Aqui está dizendo que todo o Espírito Santo de Deus, na sua totalidade, está falando a você. 7 significa os 7 Espíritos de Deus falando. E eu vou ler no versículo 5. Versículo 5, aqui os fariseus estão perguntando a Jesus. Por isso que é versículo 5. 5 simboliza o fiel. Aqui os fariseus, os religiosos da época, estavam perguntando a Jesus. Olha lá, Marcos 7, versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E Jesus respondendo, e ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, os 7 Espíritos de Deus falando, Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamento de homens. Olha, você viu o que Deus está falando aqui no versículo 7, simboliza os 7 Espíritos Santos de Deus falando, 7 Espíritos de Deus falando, Em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamento de homens. Que não são mandamento de Deus, quer dizer, colocou mentiras no meio da doutrina de Deus. Entendeu? Porque qual que é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus é os 10 mandamentos. Quando você lê a Bíblia de capa a capa, se resume nos 10 mandamentos. No Antigo Testamento eram os 10 mandamentos em letra e em palavra. E no Novo Testamento é Jesus que representa os 10 mandamentos em forma de carne. Por isso que fala, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o próprio os 10 mandamentos. Todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, ele estava dizendo que ele cria que Deus enviaria seu 7º Espírito para os salvar. Por isso que eles guardavam o dia de sábado. Por isso que eles descansavam no dia de sábado, simbolizando que descansando, quando eles fossem salvos, eles descansariam do pecado, descansariam em Cristo, que era o 7º Espírito de Deus. E Jesus veio, Jesus é o 7º Espírito de Deus. Então Jesus, com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Então toda a Bíblia se resume nos 10 mandamentos. Se você é cristão e você quebra um desses mandamentos, você já está sendo hipócrita. Se você adora imagem de escultura, você está sendo hipócrita. Se você fala mentira, você está sendo hipócrita. Se você vive na prostituição, no adultério, na mentira, você é hipócrita. O verdadeiro cristão que não é hipócrita é aquele que luta para se manter dentro dos 10 mandamentos. Ele lá fala, não farás imagem de escultura, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do seu próximo, tal. É os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Deus, é a regra. Porque através dos 10 mandamentos, eu amo o meu irmão, o meu próximo me ama. Eu amo minha família me ama. Eu amo a Deus, Deus me ama. Então os 10 mandamentos é o reino de amor perfeito. Para que se criar uma sociedade com perfeição. Então por isso que a Bíblia inteira se resume nos 10 mandamentos. Então todo aquele que não se encaixa dentro dos 10 mandamentos é falso e hipócrita. Entendeu? E serão lançados no lago de fogo. E no lago de fogo não tem lei, não tem regra. Então quer dizer, os mais fortes mandarão em você. Então como Satanás, os anjos caídos e todos os bandidos, estrupadores, ladrões que existiram desde o começo do mundo, ressuscitarão naquele dia e estarão contigo no lago de fogo. Estarão com aqueles que não obedecem os 10 mandamentos. E eles serão escravizados, torturados, estrupados dia e noite eternamente, porque lá a dor não cessa e o sofrimento nunca acaba e não há morte. E não tem Deus para te socorrer. Portanto, orai, vigiai e vão ficar em nome de Jesus e dentro dos 10 mandamentos. Amém? Pai do Senhor.